Boa tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. Após a última avaliação da Troika, o Governo está a elaborar uma carta de intenções para o FMI. A Ministra das Finanças garante que a carta não traz surpresas para os portugueses e o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas assegura que as medidas já são do conhecimento do público desde que o documento de estratégia orçamental foi revelado. Como sempre, nesta Assembleia Geral, queremos saber a sua opinião e contamos com a sua participação. Acha que esta carta ainda pode trazer surpresas ou acredita na promessa do Governo? Portugal poderá ainda ter de ceder a pressões do FMI ou já não vão ser exigidas mais medidas, uma vez que o programa de ajuda externa já terminou? Acha que esta carta deveria ser divulgada antes das eleições europeias, como exigiu o Partido Socialista, ou, no seu entender, a data não é relevante? Estas são apenas algumas das questões para as quais gostaríamos de conhecer a sua opinião e que vamos também procurar dar resposta com a ajuda do nosso convidado. Antes disso, vamos recordar esta carta de intenções e também declarações do Governo. A carta de intenções que o Governo vai ter de entregar ao FMI ainda não está fechada, mas tanto Maria Luísa Albuquerque como Paulo Portas garantem que a carta não contém nada para além dos compromissos assumidos no documento de estratégia orçamental. O documento de estratégia orçamental não é do total agrado do FMI, que considera que Portugal deixou para trás várias medidas necessárias em áreas como o mercado laboral, as pensões e as rendas excessivas. É por isso que, num primeiro momento, a instituição de Washington exigiu ao governo português um mínimo memorando de entendimento pós-Troika, mas o governo não acedeu e ficou-se por outro tipo de documento. Aquilo que nós temos com o FMI é aquilo que é habitual no final dos programas de ajustamento, aliás, o mesmo que teve a Irlanda. Há uma carta de intenções que normalmente capeia o memorando, e neste caso que não capeia nada, é apenas uma carta de intenções, seguindo, como digo, o padrão habitual, onde surgem um conjunto de compromissos assumidos voluntariamente pelo governo português, mas que são aqueles que já estavam nos documentos anteriores e que estão refletidos no documento de estratégia orçamental. A carta não está fechada e ainda não teve a aprovação da Ministra das Finanças, que vai ter de a assinar em conjunto com o Governador do Banco de Portugal. Mas Paulo Portas deixa uma garantia. A Irlanda teve exatamente o mesmo que nós e, portanto, a carta de intenções, que de resto não está ainda finalizada, como também sempre aconteceu, reflete, e quero que isto aqui fique claro, aquilo que as pessoas já conhecem, documento de estratégia orçamental e compromissos atingidos na 12ª avaliação. É só isto. O Partido Socialista exige ao Governo que divulgue a carta de intenções, mas Paulo Portas é claro. Tudo seria diferente se o maior partido da oposição se tivesse sentado à mesa com o Governo. O Partido Socialista, se tivesse aceito até às suas últimas consequências o compromisso nacional que o Presidente da República pediu e que levou os partidos a sentarem-se à mesa, teria estado a negociar as últimas avaliações connosco, junto à Troika. Saberia tudo o que se lá passava. Agora, não querer estar dentro e depois queixar-se, aparentemente, de estar fora, isso é que já não parece justo. A carta de intenções vai ainda ser acompanhada de uma proposta de monitorização pós-programa, tal como aconteceu com a Irlanda, onde os técnicos vão apontar as áreas que precisam de reformas adicionais. Para participar num programa Assembleia Geral de hoje é muito simples, basta fazer o habitual, que é ligar o número de telefone que vai agora aparecer no ecrã do seu televisor, 21 323 6898, e responder à pergunta: a carta ao FMI deve ser divulgada antes das eleições? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, enviar-nos a sua opinião para o e-mail assembleia.geral@economico.pt ou então deixar um comentário na página do Diário Económico no Facebook. Em estúdio, para ajudar a perceber o que está em causa e também para responder às suas questões aí em casa, está Carlos Paz, economista e convidado habitual à quarta-feira. Olá, Carlos, muito boa tarde. Bem-vindo à Assembleia Geral. Em primeiro lugar, como ouvimos nesta peça, a Ministra das Finanças diz que esta carta ao FMI, quando estiver elaborada, não vai trazer surpresas para os portugueses. Acha que os portugueses podem ficar descansados com esta promessa? Não. A resposta direta, não. E agora vou elaborar um bocadinho mais. Comecemos do princípio. O que é esta carta? Basicamente, neste tipo de operações, e com a Irlanda aconteceu exatamente o mesmo, nós vamos ficar de novo sob monitorização. Ou seja, quando o Sr. Vice-Primeiro-Ministro diz que vamos ficar livres da Troika, acabou a Troika, é o dia da liberdade e da independência e todo aquele discurso que ele faz, a verdade é que o que muda é que as avaliações deixam de ser trimestrais e passam a ser semestrais.
e vão ser semestrais até pagarmos 75% da dívida que temos às 3 entidades da Troika. E, portanto, isso pode durar entre 10 e 40 anos, dependerá da velocidade do pagamento da dívida. E, portanto, começamos por aí, desmistificar, não mudou nada, em 17 de maio não vai mudar nada. Portanto, a única coisa que muda é, deixa de ser uma avaliação trimestral para passar a ser uma avaliação semestral. Ora, neste contexto, o que é que se tem passado? Em cada uma das avaliações, o FMI e os outros dois elementos da Troika, mas principalmente o FMI, exige sempre do Governo algum comprometimento para os 3 meses seguintes, neste caso, porque as avaliações eram trimestrais. Portanto, vocês têm que completar esta medida e esta, escrevam que vão fazê-lo. A mesma coisa se passa agora, é exatamente igual, é uma 12ª avaliação. No final da 12ª avaliação é necessário, segundo o FMI, algum comprometimento do Governo português, agora já não é para um trimestre, mas sim para um semestre, porque a próxima revisão é semestral. E, portanto, há esta famosa carta. E, portanto, isto é um não assunto. A carta nem sequer está escrita, porque, de facto, é um documento que tem que ser discutido mano a mano com o FMI, parágrafo a parágrafo, medida a medida, o que é que lá está, e quando estiver pronta é assinada. A sua pergunta é pior. Portanto, a carta em si é um não assunto, a sua pergunta é mais complexa. Mas aquilo que pode constar na carta não é um não assunto. Ora, o tema é esse exatamente, é que, quando olhamos para o que tem sido a trajetória dos últimos tempos, que são, não vamos cortar, corta-se, não vamos aumentar, aumenta-se, não vamos subir impostos, sobem. Ou seja, quando hoje em dia algum político ligado à área do Governo nos vem dizer à televisão que não há nada a temer, não há nenhuma surpresa na famosa carta, porque já está tudo no DEU, eu fico a perguntar, será que sim? Porque a verdade é que uma semana antes do DEU sair, o Sr. Primeiro-Ministro disse que não havia aumento de impostos e o DEU aumenta 2 deles. E o Ministro das Finanças também. Pronto, portanto, à sua pergunta eu digo não sei. Não sei e não sei preocupado. O que é que acha que terá havido essa promessa, tanto do Primeiro-Ministro como da Ministra das Finanças, se eles estavam a prometer uma coisa que eles próprios não poderiam cumprir? Acha que foi alguma coisa que lhes escapou na negociação ou foi alguma inabilidade política? Eu diria um bocadinho das duas coisas. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, no seu comentário televisivo a semana passada, veio com uma explicação cândida, ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro não mentiu porque, de facto, ele pensava que não ia ter de aumentar os impostos antes das contas feitas. Esta é a explicação cândida que nos foi dada. Eu não vou tão longe. Eu acho que já sabia e contou foi com aquele raciocínio simplista que as pessoas têm. O que subiu foi 0,25% na taxa máxima do IVA. É bom a gente lembrar, a taxa média de IVA em Portugal é 21,2%, o que significa que já quase nada está nas duas taxas baixas. Portanto, se a máxima é 23% e a média é 21,2%, significa que está tudo na máxima, ou quase tudo na máxima. Só mesmo os bens essenciais praticamente é que estão na mínima. Mas mesmo muito bens essenciais. E mesmo aí vamos a uma discussão muito, muito grande. Ou seja, se eu for discutir que os bens essenciais estão na mínima, é mentira, porque se eu disser, é verdade que está na mínima as batatas, o arroz e a massa, mas para que as batatas, o arroz e a massa se transformem em comida, é preciso o gás ou a eletricidade, e essas estão na máxima. E, portanto, dizer que as necessidades básicas são asseguradas pela taxa mínima do IVA é mentira, não é de facto verdade. É que já nem para comer. Ou seja, hoje em dia a pessoa, é verdade que comprar a batata, o arroz ou a massa está nos 5%, ou nos 6% agora, é verdade, sim, mas para aquilo se transformar em comida, a não ser que coma cruas, para se transformar em comida, aquilo vai ter de usar a energia a 23%. E, portanto, o raciocínio do Sr. Primeiro-Ministro há de ter sido, é um aumento muito pequenino, e, portanto, eu posso dizer que não há aumento e justificar mais à frente que não havia aumento, tanto que, à boa maneira do Governo, o que fez foi lançou o Marcos Mendes um dia antes a dizer que o aumento era de 0,5%. Okay? E gerou alguma discussão muito grande, o IVA a 23,5%, o IVA a 23,5%, e no dia seguinte aparece o DEU, o IVA a 23,25%. Veem que não era um aumento, era só um retoque. A tal gestão das expectativas, primeiro o pior e depois o menos mal. E fazem-na muito bem, Ao contrário do que ainda hoje no editorial do vosso jornal, ao contrário do que dizem alguns dos mídias, e hoje o editorial do vosso jornal era um que dizia isso, que o Governo comunica mal, não é verdade. Esta estratégia é propositada. Portanto, é uma estratégia de
gera o terror e depois aparece a dizer não, vêem que não era verdade, não é nada de aterrador, quando de facto é aterrador o DEL todo ele. Mas quando é apontado o dedo ao Primeiro-Ministro e à Ministra das Finanças a dizer que induziram os portugueses em erro ou até que mentiram, como dizia a oposição? E mentiram de facto, vamos lá ver. Aí não ficam bem vistos. Não, na minha opinião, mas essa é a minha opinião, vale o que vale, na minha opinião não ficam bem vistos, ponto. Ou seja, um Primeiro-Ministro que diz numa entrevista em direto e afirma peremptoriamente não vou aumentar os impostos. A senhora Ministra das Finanças que reitera não há aumento de impostos e 2 dias depois assinam um documento em que se aumentam os impostos, quer dizer, estão a mentir. Podemos escolher aqui... Esse aspecto de estratégia de comunicação não é assim tão feliz. Eu não sei se não é. Voltamos ao princípio, quer dizer... é que também a isso já ninguém liga. E, portanto, a gente deixa passar. Vamos lá ver. Já não é grave, infelizmente, o que eu estou a dizer é infelizmente, já não é grave o Sr. Primeiro-Ministro mentir. Porque já é comum. Porque os portugueses estão à espera que os políticos mintam. Exatamente. E, portanto, não fico confortável. Confesso que não fico confortável. Carlos Paz, olhando então para as medidas do DEL, acha, e a julgar pelo último relatório do FMI, que as medidas do DEL vão ser suficientes? Sim e não. Vamos lá ver. E o FMI, vamos lá ver. Primeiro, porque é que esta carta não é uma carta mais simples e que o FMI tinha negociado com o governo português em 2 dias? E já não se passava este problema, aliás. De facto, o que o FMI disse claramente foram 2 coisas. Primeiro, a carga fiscal em Portugal ainda é baixa. É uma ideia. Nós todos temos a ideia de que a carga fiscal em Portugal é alta. De facto, ela não é. Não é alta. Ela é alta para aquilo que o Estado me dá de volta. Porque, de facto, somos o 7º país da União Europeia que paga menos impostos. Portanto, se partirmos os 28 da União Europeia em 4 quartis, ou seja, os que pagam muitos impostos, os que pagam médio-alto, os que pagam médio-baixo e os que pagam baixo, nós estamos do lado dos baixos. Nós somos o 7º que paga menos impostos. E, portanto, não estamos com uma taxa máxima de IRS acima de 50%. Certo, mesmo assim somos os que pagam menos impostos. 70% paga-se na Dinamarca, por exemplo, na taxa máxima de IRS. Que é um nível de vida que não é comparável ao de Portugal. O problema não é esse. O problema é o que é que o Estado me dá de volta. Ou seja, se eu pagar muitos impostos e a seguir tiver todos os serviços públicos de borla, eu não me importo de pagar os impostos, que é o que se passa na Dinamarca, aliás. Cá, o que é que nós temos? Pagamos muitos impostos e cada vez se paga mais nas escolas, cada vez se paga mais nos hospitais, cada vez se paga mais nos transportes públicos. Portanto, ou seja, os serviços públicos, eu pago-os de 2 maneiras. Pago-os via impostos e depois pago para os usar enquanto utente. E esse é que é o lado errado. E o que o FMI nos diz, e por isso é que é este tema da carta, o FMI diz claramente a massa de impostos em si ainda é baixa. Primeiro ponto. Segundo ponto, há que rever a legislação laboral. Nunca deixaram de dizer isto. Atenção, isto é um dogma do FMI. É um dogma que se demonstra claramente que é um disparate. Mas pronto, é um dogma do FMI. Nunca deixaram de tocar este aspecto. E estes 2 temas vão ter de estar na famosa carta. E ainda as rendas da energia. Ora, aí vem um grande problema, que é toda a lógica que os 2 partidos do governo, e em particular o CDS, estavam a preparar para a campanha eleitoral em 2015 com o abaixamento do IRS, de que já falámos, aliás, aqui num programa. Toda essa lógica vem por água abaixo. Se eles tiverem de escrever na dita da carta que não podem mexer no IRS, ao contrário, até têm que o aumentar. Ou seja, podem mexer nos escalões, nos por baixo, desde que a massa total de IRS dê mais, que é o que quer o FMI. E a grande guerra está aqui. Uma série de contradições, com o Primeiro-Ministro a dizer que não prometia nada, Paulo Portas no dia a seguir a insistir que o IRS tinha que baixar, Pires de Lima também no CDS a dizer a mesma coisa, portanto nota-se ali uma divergência na explicação. Claramente, e é um cavalo de batalha do CDS que o PSD sabe que não pode, porque tem o FMI por trás a dizer a massa tem que aumentar, e o CDS, isto é o seu cavalo de batalha eleitoral. Porquê? Porque a verdade é que quando chegarem às próximas eleições, em 2015, o CDS não tem nada para apresentar, rigorosamente nada. E, portanto, o mais era o partido dos pensionistas e dos reformados e dos contribuintes, e este foi o governo que mais pancada deu em todos os reformados ou em todos os contribuintes em geral. E, portanto, a única coisa que vai poder apresentar é dizer foi por nossa causa, por nossa imposição que
se reduziu o IRS. Ora, se nem isso puderem mexer, as armas políticas desaparecem. Voltamos ao partido do táxi, do tempo que tinham quatro deputados. E ainda há aqui outra questão que dizia que é o dogma do FMI, ao insistir nas reformas no mercado laboral e ao defender a produtividade pelos salários baixos, quando o Governo promete no DEL devolver os cortes nos salários. Esse é um tema mais complicado, porque o Governo, de facto, não promete isso no DEL. Okay? Então, vamos começar por aí. O Governo no DEL... O que é o DEL? O DEL, tecnicamente, é um documento em que os vários governos da União Europeia se comprometem a apresentar todos, não é só para Portugal, aquilo é para todos, se comprometem a apresentar a todos qual é a sua estratégia orçamental. E raramente, em qualquer dos países, raramente esse tipo de documentos é de facto um documento estratégico. Não é mais do que uma somatório de uma pilha de táticas. Vamos cortar isto, vamos fazer aquilo, vamos aumentar isto. Portanto, não há uma estratégia por trás. Há uma coleção de orientações táticas. E, de facto, o que o DEL diz relativamente à devolução de salários à função pública, e é só à função pública, é que vai devolver 20% em 2015 e, se as condições forem realmente boas e mantivermos blá, 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 então vamos devolver os outros 20% ano a ano nos 4 anos seguintes. A nuance é o se. Era aí que me estava a dizer que não estava escrito no DEL. Não está escrito, 20 sim, 20 está assegurado. Agora, como é que vai devolver? Mas tudo isto é um grande se. Tudo isto é um grande se por uma razão muito simples. Como é que vai devolver? Vai devolver pelo lado errado, que é, as contas do DEL são muito simples. Pode devolver 20% à função pública e depois ir galopando 20, se reduzir 80 mil funcionários públicos. Ou seja, se aumentarmos o desemprego em cerca de 70 mil, porque contamos que 10 mil estão muito próximos da reforma e, portanto, se reabrirmos os programas de pré-reforma, essa gente é apanhada. Mas vamos ter mais 70 mil desempregados. Mas não está a aumentar a despesa por várias vias? Está a devolver salários, vai pagar mais subsídios de desemprego? Tudo errado. Porquê é que pode fazê-lo? Por uma razão que é tétrica. Aquilo que eu vou dizer é realmente mau. É que neste momento as contas da Segurança Social começam a estar melhor porque temos muitos desempregados de longa duração. Ou seja, pessoas que já não têm direito a subsídio de desemprego. Ou seja, como as pessoas perderam o direito a subsídio de desemprego, eu agora posso despedir mais 70 mil funcionários públicos que não aumentam a despesa, porque vai haver 70 mil do outro lado que perdem direito a acompanhamento. Isto que eu estou a dizer é tétrico, mas é a realidade. Uma vez mais, é esta filosofia moderna de gerir o país pelo Excel. Portanto, tem umas colunas, todos os anos entram X, saem Y. Ora, se agora haver 70 mil que perderam o subsídio, eu posso despedir 70 mil para ganhar o subsídio, não piora as contas da Segurança Social. Mas isso é quase dizer que se houver mais pessoas a morrer, há menos despesas com saúde. Claro, mas claramente esse é o raciocínio. É o raciocínio louco, hein? Mas esse é o raciocínio. Vamos começar nesta altura a ouvir os primeiros telespectadores que já estão à espera para participar no Assembleia Geral. Já está a aguardar ao telefone. Carlos Pereira, liga-nos do Barreiro. Muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Muito boa tarde, Sr. Jornalista. Muito boa tarde para o Dr. Carlos Paz. Muito obrigado por todo este esclarecimento que o doutor lhe está a dar. Eu subscrevo tudo que o doutor disse em relação ao comentário das perguntas da senhora jornalista. Só queria acrescentar uma coisa, que o doutor já disse tudo aquilo que eu pretendia saber. Eu já não acredito neste governo, porque este governo, se tivesse um bocadinho de cabecinha, já se tinha demitido. Se o Presidente da República é outra coisa, que eu nem chamo de Presidente da República, é o Cavaco Silva. Eu chamo-lhe, sem ofensa, é o Cavaco Silva, que não é o meu Presidente. E não é o Presidente dos portugueses. Como ele disse, quando tomou posse, depois de ser novamente eleito Presidente da República. Para mim não é o meu Presidente. E este governo não é o meu governo. Porque quando este governo explora até à máxima os reformados, os pensionistas, que é o meu caso, que tem uma reforma de 563 euros, não tenho vergonha de lhe dizer, trabalhei 38 anos, fui reformado por invalidez, porque se não fosse por invalidez, eu tinha uma reforma muito mais pequena, né? E então as próximas eleições, que é dia 25 ou dia 26 deste mês, este governo vai ser posto à prova,
que não interessa é o povo português, nem aos trabalhadores, nem aos funcionários públicos, que também são trabalhadores, nem aos pensionistas, nem aos reformados, nem a ninguém. Se isto fosse noutro país da Europa, este Presidente da República já não estava lá, nem este Governo estava lá. Doutor, muito obrigado pelo seu esclarecimento, gostei de o ouvir, espero continuar a esclarecer os portugueses. O senhor é uma pessoa direta e objetiva. Muito obrigado, tive um gosto de o ouvir. Até uma próxima oportunidade, doutor. Muito obrigado. Carlos Pereira, muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Até uma próxima oportunidade. Vamos continuar a ver outras opiniões que os telespectadores enviam para o Assembleia Geral. Desta vez vamos ver algumas opiniões que deixaram na página do Diário Económico no Facebook. Em resposta à nossa questão, se a carta ao FMI deveria ser divulgada antes das eleições, Norberto Sousa escreve: em meu entender, a pergunta é algo facciosa, pois é do conhecimento público que a tal carta de intenções ao FMI somente em junho é que se torna viável o seu conhecimento. Que tal não alterarem a data das eleições para contentar todos? Fica a sugestão. É então a opinião de Norberto Sousa, que deixou este comentário na página do Económico no Facebook. Vamos já de seguida ouvir mais uma telespectadora que já está a aguardar ao telefone, Nuxa Neves, que nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Boa tarde, senhora jornalista, e também para o seu convidado. Por acaso, o seu convidado já disse o que tinha a dizer-me, e eu só queria acrescentar mais uma coisa. Se, por acaso, se nós não temos poder de decisão, se os governantes cá não têm poder de decisão, então o que é que adianta ter aquele Parlamento, o Presidente da República e aquela gente toda, e os Presidentes da República, até aos deputados, que nós pagamos uma fortuna, porque nós é que estamos a sustentar-nos. Ainda há dias vi no jornal a dizer que os deputados europeus, que agora vêm para cá, esta lei, aliás, até já foi revogada, mas que vão passar a receber 60 mil euros do subsídio da reintegração. Não sei se é por 2 anos, salvo erro. Mas as pessoas andam a gozar connosco, quer dizer, a nós fazem os cortes todos, sobem, pois como disse o seu convidado, o governo está constantemente a dizer que não aumenta isto, não aumenta aquilo, não aumenta não sei o quê. Mas eles são todos iguais, porque quem fez o 25 de Abril e esteve a governar até agora foram eles. Eles é que pesaram o país e este Estado. Não fomos nós que fomos lá governar e causamos este estrago todo. Porque as fundações, as parcerias público-privadas, o BPN, o BPP, o caso Freeport, o caso não sei quantos, o caso não sei quê, são tantos casos, tantos, que essas pessoas nunca mais foram julgadas, nem devolveram aquilo que roubaram. E os políticos continuam a sacar-nos o dinheiro a nós, e nós vamos roubar a quem? Portanto, eu acho que essas pessoas deviam encerrar a Assembleia da República, por isso simplesmente, porque eles não fazem nada. Segundo o governo, tudo o que vem é a troika que diz, que recomenda. É a troika que recomenda. Então, nesse caso, o melhor é encerrar, porque o 13º mês já vem do Estado Novo. Porque os vencimentos eram baixos, então foi mais um vencimento para complementar os outros. E há de ser. Mas o que é que acontece? Os nossos governantes todos, e os políticos, os deputados todos, eles recebem os subsídios todos, nem fazem descontos, nem pagam IMIs, não pagam nada. Só nós é que temos de pagar tudo. As pessoas que vêm do estrangeiro, por exemplo, este já é um caso, já fora um bocadinho de coisa, convidam as pessoas a virem para aqui, comprarem casas e no fim também estão isentas de pagamento de IMI. Então, mas isto é assim. Então, mas que mal é que nós fizemos? Que nós é que temos que arcar com responsabilidades todas de tudo isto? E agora a carta também penso que devia ser divulgada. Devia ser divulgada, porque nós não sabemos até que ponto o que vem lá escrito. Porque isto não pode continuar assim, porque as pessoas andam todas impávidas e serenas, e eu nem sequer sou da esquerda. Como viu, eu já sou farta desta democracia e muita gente já deve ser farta, porque nós é que andamos aqui a sustentar os políticos todos. Eles andam, olha,
Aqui é mais um caso que eu vou dizer. Aqui há um mês, não sei se foi já há um mês, a ministra Assunção Cristas foi aos Estados Unidos em 4 dias, com mais 2 elementos, gastaram 25 mil euros. Aqui há uma semana ou 2 também foi um secretário à Índia, não sei com quem, também foram mais 25 mil euros. Agora vai o Primeiro-Ministro vai ao Japão, o Sr. Presidente da República vai à China. Quer dizer, é tudo, os diamantes, os petróleos, somos nós. Somos nós, os seres humanos. Muito obrigada pela sua participação. Já ficou clara a sua opinião. Muito obrigada por ter participado. Até uma próxima oportunidade. Vamos ver já de seguida outra opinião de um telespectador que deixou um comentário na página do Diário Económico no Facebook, onde também poderá deixar a sua se desejar. Em resposta à nossa questão, se a carta ao FMI deveria ser divulgada antes das eleições, José Pires escreve: é claro que a carta deveria ser apresentada antes das eleições, que era para os portugueses saberem quanto mais vão ter que sofrer e decidirem o seu voto em função disso. Aos partidos do governo interessa-lhe que seja só depois das eleições, uma vez que vem em mais austeridade, mas desta vez vai carregar nos que ganham abaixo dos 600 euros para aliviar os que ganham mais de 2.000 euros. Então este telespectador José Pires, aqui com alguma ironia, a dar a opinião na página do Diário Económico no Facebook. Vamos então dar a oportunidade ao Carlos Paz, ao nosso convidado, para responder aqui a alguns dos telespectadores. Carlos, estas duas opiniões que estavam no Facebook são completamente contraditórias. Um dos telespectadores diz que a carta só vai ser revelada em junho, aliás é o que diz hoje o vice-primeiro-ministro Paulo Portas em entrevista à Rádio Renascença, enquanto o outro telespectador diz que é óbvio que a carta deveria ser apresentada antes das eleições para os portugueses saberem o que é que vão sofrer antes de votarem. Vamos lá ver. As duas opiniões são verdadeiras, ou seja, de facto, a carta deveria ser divulgada antes das eleições, se ela já estivesse escrita antes das eleições, mas não vai estar. Portanto, o primeiro espectador tem razão, quando diz claramente que a carta não está escrita, e é verdade, não vai estar escrita. Aliás, este problema só surge por falta de estratégia política do Partido Socialista. Porque foi o Partido Socialista que veio com esta história da carta, e há que divulgar a carta, porque, entretanto, perderam todas as outras suas armas de arremesso, foram entrando no jogo do governo o tempo todo e perderam todas as armas de arremesso, e neste momento é tentar... sobretudo com a saída limpa. Exatamente, era uma arma de arremesso e perderam-na. Perderam quando se sabia à partida, há 2 anos atrás, já sabia que a saída tinha que ser limpa. A Áustria, a Alemanha e a Finlândia não autorizavam um programa cautelar. Ponto. Não havia como, não havia mais nenhuma maneira. Tinha que ser uma saída limpa. Para isso, vamos lá ver, esta saída limpa, é bom a gente lembrar-se de uma coisa. Esta saída limpa, porque é que ocorre? Ocorre por 2 razões. A primeira, porque ninguém nos deu hipótese de um cautelar, porque não o autorizavam. A segunda, porque durante o programa da Troika, o IGCP foi emitindo dívida a mais do que aquela que precisava, a reserva de 17 mil milhões, que é todo o dinheiro que precisamos para o próximo ano. Mas eu já aqui usei o exemplo de juros. É o que isto nos está a custar. E, portanto, a imagem é uma imagem muito simples. É todos os portugueses, todos os dias, os 10 milhões de portugueses, todos os dias de manhã, abrem a janela e pegam uma moedinha de 20 cêntimos e tiram com ela pela janela fora. Portanto, todos os dias. E o problema principal é que se me dissessem assim, não, é um pobre coitado de um pobrezinho que está cá em baixo que agarra a moeda de 20 cêntimos, eu até não me importava de tirar a minha moeda de 20 cêntimos. Mas são 4 banqueiros, nem são 40 nem 400, são 4. Portanto, há 4 instituições financeiras que estão cá em baixo com um cestinho a apanhar os 2 milhões de euros todos os dias. Por dia, todos os dias. E, portanto, de facto, o Partido Socialista, com essa estratégia, perdeu toda a sua arma de arremesso e agora ataca com coisas, enquanto devia estar a preocupar-se de facto com coisas europeias neste momento. Estamos nas eleições europeias. E a preparar-se para as eleições legislativas, está com assuntos, são fé-divers. E, portanto, depois temos respostas como a desse senhor no Facebook, que está perfeitamente correta. Como é que se vai mostrar uma carta que não está ainda escrita? Quanto aos 2 telefonemas que tivemos, há aqui há uma linha comum aos 2 telefonemas. Sendo completamente descrentes no atual governo. Exato. Não é só no atual governo, é nos políticos em geral. Esta última senhora dizia, deviam encerrar a Assembleia da República porque a Troika é que decide tudo, estou farta desta democracia. Isto é perigosíssimo. Esta ideia é perigosíssima. No ano em que se comemoram 40 anos sobre 25 de Abril. É perigosíssima esta ideia. Não é atenção, eu não estou a dizer que a senhora está errada. O problema é a descrença na democracia, é a mais do que nos descrença partidos total, políticos. é a descrença no sistema todo em geral. E vem de um ponto, vem sempre do mesmo ponto. É que o péssimo, já não digo mau funcionamento, o péssimo funcionamento da justiça em Portugal provoca que todos estes casos que foram citados, e foram citados nos telefonemas vários,
todos estes casos que foram citados, nada disto dá em nada nunca. E como nada disto dá em nada nunca, o que acontece é que as pessoas ficam com uma ideia de corrupção igual a política. Ou política igual a corrupção. Ou seja, como nenhum é resolvido, ao contrário, se a justiça funcionasse muito bem, os problemas de corrupção na política não existiam e, principalmente, a imagem de que os políticos são todos corruptos não existia. Não são, de facto não são. Há meia dúzia de corruptos, sim, há, como é em todas as profissões. Mas acaba ficando, como a justiça não funciona, acaba ficando esta ideia que são todos corruptos. E depois os próprios políticos também não ajudam. Esta história do deviam encerrar a Assembleia da República, gastamos muito dinheiro com aquilo, isto é uma expressão que as pessoas todas usam. Porquê? Está muito associada à imagem faustosa dos políticos. O primeiro-ministro inglês vai para o governo todos os dias de metro. Vai de metro. Ou seja, o primeiro-ministro português desloca-se num carro alemão gigantesco, que costuma porrar dinheiro com os polícias à frente e uns atrás. Ou seja, toda esta imagem de faustoso, de que vivem num país das Arábias, não é verdade, nós não vivemos num país das Arábias, não temos petróleo. Portanto, de facto, devia haver alguma moderação nos políticos na forma como põem ou expõem as suas coisas. Um bom exemplo, o Sr. Presidente da República, que teve a suprema lata de vir à televisão dizer a mim cortaram uma reforma, não sei se dá para as despesas. Está a gozar com as pessoas. Este senhor que nos telefonou deu um belíssimo exemplo. Ele tem uma reforma de 560 euros. Ele não tinha SES, porque estava nos 560 euros. O que vai acontecer é que ele, nestas novas medidas, não lhe é devolvido nada, porque ele não lhe estava cortado, não lhe é devolvido nada, mas ele está-se a esquecer de um pormenor. É-lhe tirado, em 560 euros, é-lhe tirado 1,2 €, eu fiz aqui a conta muito rapidamente, é-lhe tirado 1,2 € no IVA. Ou seja, ele vai perder mais 1 euro todos os meses. O Sr. Presidente da República, o tal que reclamou na televisão que a reforma não lhe chegava, vai ter um aumento da sua pensão, por este acerto da SES, vai ter um aumento da sua pensão de 2.100 euros líquidos por mês. Portanto, ele vai receber mais 2.100 euros líquidos por mês. O que significa que são precisas 2.000 pessoas, como este senhor que nos telefonou, a perderem 1 euro cada uma para que o senhor que vive em Belém tenha mais 2.100. Isto é que está errado. E esta ideia faustosa da política está errado, está completamente errado. Mas os políticos é que são culpados. Eles é que são culpados desta imagem que eles próprios transmitem, por um lado, ao não fazer a justiça funcionar. O que acontece é, passa-se a imagem de que são todos corruptos e não são. Por outro lado, vivem num país que não é o deles. Os cortejos de automóveis, as festas de gala, as visitas, como se disse muito bem, as visitas ao estrangeiro com comitivas gigantescas, os hotéis de 5 estrelas. Andam pelo menos há 3 anos a ouvir que viveram acima das possibilidades. Exato, eles é que vivem acima das possibilidades, as minhas pelo menos vivem, seguramente. Carlos, essa medida que acabou de referir, a contribuição extraordinária de solidariedade, que agora parece que pelo menos vai mudar de nome, vai passar a ser permanente e deixa de ser de solidariedade para passar a ser de sustentabilidade. Exatamente. Mas desaparecer não desaparece. Não, e vamos muda lá, de roupa só. Muda de roupa pelo lado negativo. Eu já tinha sido num programa consigo que tinha dito uma vez uma frase que é basicamente a contribuição não era extraordinária, era ordinária, porque vinha para ficar, e veio de facto para ficar, caiu o E. Portanto, caiu, deixou de ser CES para ser CS. Mudou o significado do S, mas a coisa é a mesma. Onde é que está o erro desta contribuição? O erro é muito simples. É que, mas atenção, não é uma questão de erro, é uma questão de ideologia política. O Sr. Primeiro-Ministro, na sua entrevista à SIC, tinha dito que ia fazer isso, que ia reduzir a progressividade. Ou seja, os impostos em Portugal, na opinião do atual governo, são demasiado progressivos. Isto é, os ricos pagam impostos a mais para os pobres pagarem impostos a menos. É o que está na cabeça do governo. O DEU, o que faz, ao transformar a SES em CS, é exatamente isso. De facto, o que vai acontecer é que os pensionistas mais baixinhos vão todos via IVA pagar aquilo que não pagavam. Os do meio vão ficar como estavam e os mais altos, como o Sr. Presidente da República, vai ganhar muito mais do que o que ganhava. Ou seja, vamos devolver aos ricos tirando aos pobres. Numa sociedade que, fizemos um programa aqui uma vez sobre a pobreza e o relatório da pobreza, numa sociedade em que 25% das pessoas estão no limite da pobreza, não me parece bem. Mas é a mim que não me parece bem, sou eu que estou errado seguramente, porque de facto isto é ideologia, já não tem a ver nem com economia nem com política, tem a ver com ideologia. É uma ideologia como outra qualquer. O Carlos Paz acabou de fazer essa explicação sobre a SES ou sobre a nova contribuição de sustentabilidade.
como se fosse uma taxa ou um imposto, quando aquele argumento que ouvimos do Governo é que é para garantir a sustentabilidade da segurança social. Não é, já não tem nada a ver com isso. É que já não tem de facto nada a ver com isso. E voltamos ao tema, e é um tema que a mim faz muita confusão. Vamos lá ver. Os políticos hoje em dia estão sempre a falar em coisas como essa, como a sustentabilidade da segurança social, o patriotismo das medidas, é a palavra mais usada, é o patriotismo das medidas. E eu só quero lembrar de um pequeno pormenor, e aqui falo de cadeira perfeitamente sentado, que é, quando Portugal precisou de dinheiro em 2009, 2010, uma pessoa como este Carlos Paz, que é um pobre coitado, pegou em todo o dinheiro que tinha no banco, exatamente todo, e emprestou ao Estado português. Eu comprei certificados do Tesouro. De propósito, o Estado precisava do meu dinheiro e eu emprestei o meu dinheiro ao Estado português. Na mesma altura, o Sr. Presidente Cavaco Silva pôs lá zero. E pior, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que agora vem com a história do patriotismo, pegou no dinheirinho que tinha no banco e abriu uma conta no Deutsche Bank para ter o seu dinheiro na Alemanha. E, portanto, eu não aceito lições de patriotismo deste tipo de políticos como o do Primeiro-Ministro, ou como o do Presidente da República ou do Vice-Primeiro-Ministro. Não aceito. Mais uma telespectadora que já está a aguardar ao telefone. Cristina Corte Real, liga-nos de Mafra. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Boa tarde. Olha, eu acho que a carta do FMI deve ser divulgada antes das eleições. Mas para mim é indiferente. Porque eu já sei o que aí vem. Quem vai pagar somos nós. Quando o Vice-Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizem que não há nada, eu não acredito, porque este governo, habituado quando abre a boca, só diz mentiras. É assim, fico muito preocupada porque sei que vamos pagar mais algumas coisinhas inventadas para aquelas cabecinhas de eleição. Este governo, ontem vi um bocado do discurso do Primeiro-Ministro e disse, eu já vi este filme. Eu até penso que nem o Primeiro-Ministro, nem o Vice-Primeiro-Ministro não têm consciência daquilo que fazem, porque estão convencidos que vão ganhar as eleições. Não acreditam que os portugueses estão contra eles. Enfim, acho que são amorais. E acho que não é preciso saber o que é que cá esteja para os portugueses votarem. Já sabem o que vem aí. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada e muito boa tarde. Cristina Corte Real, muito obrigada pela sua opinião. Temos ainda tempo para ver uma última opinião, um e-mail que um telespectador enviou para o Assembleia Geral em resposta à nossa questão sobre se a carta deve ser divulgada. Abílio Chaves escreve: não podemos andar a jogar ao gato e ao rato. Se existe uma carta, o seu conteúdo tem de ser do conhecimento dos eleitores antes das próximas eleições. É então o excerto do e-mail enviado pelo telespectador Abílio Chaves. Nos últimos minutos do Assembleia Geral, vamos dar a oportunidade ao Carlos Paz, convidado de hoje, para responder aos telespectadores. Carlos, ao telefone, mais uma telespectadora completamente desiludida. E descrente. E voltamos ao tema do quem vai pagar somos nós. Vamos começar por dizer uma coisa muito simples. Quem vai pagar seremos sempre nós. Só há 10 milhões de portugueses e, portanto, temos de ser nós todos a pagar. Não há outros, só há estes. O problema não é quem paga. O problema é a forma como é distribuído o pagamento. Ou seja, o que nós estamos neste momento é sob uma ideologia política que nos diz que quem tem pouco é que tem que pagar. Quem tem muito, que pague menos. E isto é que está errado, na minha opinião, uma vez mais, volto a repetir. O governo é exatamente o contrário. Pois, mas depois olhamos... a preocupação com a distribuição de sacrifícios. Mas depois olhamos para o DEU e é exatamente o contrário. É exatamente o contrário disso. E, portanto, depois temos este tipo de opiniões, são, mais uma vez, pessoas descrentes, quer de um lado, quer do outro. E mesmo o e-mail é a mesma coisa, ou seja, deve ser divulgada porque vem aí mais. Uma vez mais eu vou repetir e repito no fim aquilo que disse no princípio, que é a carta não existe ainda. Portanto, o que não pode ser, aliás, o que não está ainda escrito não pode ser divulgado, não tem como. E, portanto, se o Governo seguisse a sua palavra, era o que estava no DEU que vai pôr na carta, mas não serve.
porque o FMI já disse que não serve. E o Governo está a dizer que sim até às eleições. A seguir vai aparecer a carta e vem aí mais pancada. E vem mais pancada e depois vamos contribuir uma vez mais para esta imagem que as pessoas têm, que já não acreditam, não é no Governo ou no Presidente, não acreditam no Presidente, no Governo, no Parlamento, na política em geral, e pior, a ideia que nos foi transmitida por uma das espectadoras, que não acredita na democracia. E esta sim é muito grave. Devíamos todos, enquanto sociedade, parar e discutir este tipo de problemas. Carlos Paz, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral e até à próxima semana. Até quarta. Então, o ponto final do Assembleia Geral, como habitualmente, regressa amanhã, pouco depois das 5 da tarde, já a seguir todas as notícias no Grande Jornal. Boa tarde, até amanhã.